Deus, nosso Pai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã que junto conosco hoje se une como um só corpo, como igreja de Jesus, e se une com a expectativa, com o desejo de buscar ouvir a tua voz, de buscar ouvir a tua voz e discernir a tua vontade para as nossas vidas. Conduze-nos nesse tempo em que nós paramos e concentramos toda a nossa atenção em ouvir a tua voz, através da tua palavra, através do teu amor, através da tua direção para todos nós. Dirija-nos nesse tempo, Senhor, fala com cada um de nós, com todos e cada um de nós, que cada pessoa que está nesse momento assistindo esse vídeo, assistindo a essa mensagem, assistindo a esse culto, que cada pessoa possa ser grandemente tocada pela palavra poderosa do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa semana, não só eu, mas para toda a nossa comunidade, essa semana começou de uma maneira muito triste, de uma maneira muito ruim, né? Nós, infelizmente, tivemos que conviver com a realidade da morte muito próximo de nós. O pai de uma irmã da nossa comunidade, o pai da Laila, veio a falecer e, e, e junto com tudo isso nós temos orado por ela e por toda a família. Quero te encorajar a continuar fazendo isso. Mas ao começarmos essa semana dessa forma, eu quero confessar para você que eu fui muito rapidamente tomado por um sentimento é, tomado por um sentimento de indignação, de perplexidade, por um sentimento de dor irremediável. Quase que uma revolta, eu confesso a você. Quase que uma revolta. E orando a Deus, dizendo para Ele aquilo que eu sentia, diante dessa realidade, diante do contexto real que a nossa cidade, o nosso país e todo mundo vive, esse contexto onde nós temos que lidar com a morte de maneira ainda mais intensa, constante e próxima de nós. É, eu procurei a Deus respostas, eu orei ao Senhor pensando nesse culto também, orando por respostas, porque a morte, ela é uma tragédia. Toda morte, ela é uma tragédia. E nesse sentido, eu faço minhas as palavras do pastor Ed Renekiewicz, quando ele diz: eu odeio a morte com ódio mortal. Eu também odeio a morte e a considero como uma tragédia, como um desvio do plano original de Deus, como algo pelo qual nós não fomos criados. Nós não fomos criados para a morte. E o livro de Eclesiastes, por exemplo, deixa isso muito claro, porque ele diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Não foi o anseio pela morte, não foi o anseio pela ausência de vida, mas foi o anseio pela eternidade, ou seja, pela totalidade da vida. Esse anseio foi colocado no coração do homem. Mas o pecado, em determinado momento da história da humanidade, ele veio a colocar uma barreira entre o anseio e a possibilidade de desfrutar desse anseio. Entre o anseio pela eternidade e a possibilidade de desfrutar dessa vida plena hoje, de maneira absoluta e total. O pecado é essa barreira, e essa barreira que nos impôs também a morte. O pecado ele retirou a capacidade humana dada por Deus de viver a vida em toda a sua plenitude. E aí, no relato de Gênesis, por exemplo, nós vemos a primeira aparição da morte. Gênesis capítulo 3, verso 19 diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que você é pó e ao pó retornará.
Então aqui nesse pequeno verso está diante da realidade de que o homem e a mulher criados por Deus caíram no pecado. E agora, nesse exato momento, nesse verso, nessa fala de Deus, a morte aparece pela primeira vez e aparece como a punição que seria aplicada pelo pecado. A pena imposta pelo pecado seria a morte. E ela aparece dessa maneira, quase que nas entrelinhas, né? A pretensão do ser humano em desejar ser igual a Deus, ser Deus sobre o outro e ser Deus de si, inclusive de sobre si mesmo, essa pretensão, esse orgulho nos afastou de Deus. Nos afastou de Deus. Essa ambição levou toda a humanidade à punição máxima do pecado, que é a morte. O orgulho, a ambição em ser igual a Deus, em ser Deus de si e em ser Deus sobre o outro, e essa ambição fez com que nós fôssemos levados à punição máxima do pecado, a morte. O ser humano voltaria ao pó, diz o texto bíblico. O ser humano voltaria ao pó. A matéria-prima de sua origem seria devolvida à substância sem vida que foi usada por Deus para gerar vida, que foi usada por Deus em sua criação. A punição seria voltar à inexistência, lugar esse de onde nós fomos tirados, porque a Bíblia diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. Nós somos chamados desse lugar inexistente para existirmos. E essa punição nos faz voltar ao nada. E logo em seguida, ainda em Gênesis, nós lemos o relato do primeiro assassinato da história humana, a primeira morte da humanidade. Nós lemos esse relato lá no capítulo 4 de Gênesis, onde Caim tomou para si a mesma ambição de seus pais. Caim tomou para si a mesma ambição dos seus pais e desejou ser superior ao seu irmão Abel. Então Caim ele não aceitou ser rejeitado, ele não suportou a hipótese de que Abel poderia produzir algo melhor e mais digno de louvor e aceitação do que ele mesmo. Ele não aceitou pensar na possibilidade de que em algum momento de sua vida Abel pudesse produzir algo melhor do que ele. E rapidamente eu fico pensando questionamentos de Caim, né? Algo do tipo, como assim Deus rejeitou a minha oferta e aceitou a do meu irmão? Como assim? Quem Deus pensa que é, ou que poder Deus pensa que tem para me rejeitar e aceitar esse rapaz? E considerar aquilo que esse rapaz traz como algo melhor do que aquilo que eu trouxe? Quem Deus pensa que é? Que poder Ele pensa que tem para me subjugar dessa forma? E rapidamente Caim deixou penetrar em seu coração o mesmo desejo de seus pais. Ser igual a Deus. Ser Deus de si e ser Deus sobre o outro. Ser Deus sobre o outro. E o que é que você faz? E o que é que se faz quando alguém discorda de você? Quando alguém atrapalha seus planos? Ou então, o que é que se faz quando não se aprova a vida do outro que é diferente de mim? Eu enfraqueço a sua imagem, eu prejudico os seus projetos, eu atinjo as suas dores, torno essas dores expostas e públicas. Aliás, eu causo feridas. Quando aquilo que o outro faz é algo que me gera esse sentimento de que estou sendo colocado abaixo de alguém, o nosso orgulho faz isso conosco. Aliás, depois de causar feridas, depois de fazer todas essas coisas, o que acontece é que depois de tudo isso eu mato. Depois de tudo isso eu mato. Eu assassino, eu faço com que essa pessoa dou fim à existência.
Porque eu não posso suportar que alguém seja, pense, faça, fale, viva diferente de mim. Eu não posso conviver com essa ideia de alguém que não esteja abaixo de mim. Alguém que não esteja submisso aos meus caprichos, às minhas vontades, aos meus desejos. Eu não consigo conviver com essa ideia de que há alguém que não estará debaixo da minha autoridade, debaixo dos meus desejos e desígnios. E Caim, como diz Caetano Veloso, Caim acha feio o que não é espelho, e a mente apavora. E a mente apavora porque é uma mente narcisista, porque é uma mente voltada para si. É uma mente que não consegue enxergar nada que está fora do espelho sobre o qual ele está se olhando. Tudo que não é espelho é considerado feio, é considerado inapropriado, é considerado repugnante, é considerado algo que embrulha o estômago, é considerado algo que deve ser extirpado, extinguido, acabado. E é aí nesse momento, durante a peregrinação de Caim com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência, com essa maneira narcísica de se viver, é aí que Caim mata seu irmão Abel. É nesse momento que Caim mata o seu irmão Abel. Quando ele não consegue conviver com o diferente, quando ele não consegue conviver com a superioridade de alguém em algum quesito sobre ele, é aí que Caim executa o seu próprio irmão. E acontece a primeira morte real, de fato, primeira morte física na história da humanidade. E essa primeira morte foi um assassinato. Caim, ele não ouviu as palavras do Senhor para ele. O Senhor disse, por que você está furioso, Caim? Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por que você está furioso, Caim? Por que é que você não consegue conviver com alguém diferente de você? Por que é que você dá espaço para esse estilo de vida narcisista, Caim? E se alguém é diferente de você, o resultado pelo qual essa pessoa sofrerá é a morte, é a inexistência, é a incapacidade de dialogar com o que é diferente. Então, primeiro a morte que apareceu como a punição que seria aplicada pelo pecado, como a punição máxima pelo pecado. Então, a morte, nesse momento, depois desse acontecimento, o desejo de ser Deus e ter o poder de juiz sobre o outro, fez com que a morte atingisse o primeiro ser humano. E a Bíblia, mas a Bíblia Sagrada, ela conta a história de um povo que é sedento por vida, mas inevitavelmente é afetado pela morte. A Bíblia Sagrada nos conta a história de um povo que carece, que tem sede de vida, mas é inevitavelmente afetado pela morte. E nós estamos vivendo um tempo em que centenas de milhares de pessoas com igual anseio pela vida também estão sendo afetados pela morte. Recentemente, um adolescente de 14 anos foi morto, foi assassinado numa operação desastrosa, para não dizer criminosa, da polícia numa comunidade em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mais um adolescente vítima de uma violência sistêmica, de uma violência narcisista, de uma violência que fere o direito
da vida do ser humano, de uma violência que pratica aqueles que se consideram deuses sobre os outros, porque eles determinam quem deve morrer. Um homem negro, essa semana, foi morto nos Estados Unidos, asfixiado por um policial, que se achou no direito de decidir quem morre ou quem vive. Uma doença, num curto espaço de tempo, de 6, 7 meses, já matou praticamente 400 mil pessoas do mundo, uma única doença, nesse curto período. E sim, eu sei que também morre muita gente de muitas outras doenças, e esse não é o ponto. O fato é que nós estamos sendo cada vez mais afetados por esse inevitável da vida, que é a punição máxima pelo pecado, que é a morte. Nós estamos sendo afetados por ela. E como eu disse no início, toda a morte é uma tragédia. E é uma tragédia porque foge ao plano original de Deus. E aí, enfim, com todos esses pensamentos, questionamentos, com todas essas minhas indagações, com toda essa minha reflexão, como eu disse, confessando a você com o coração revoltado diante de toda essa calamidade, eu busquei respostas diante de Deus e procurei ouvir dele o que ele teria para nós nesse tempo. Qual palavra ele teria para nós que fosse capaz de nos dar esperança num cenário tão caótico e que se estende e que quando você faz projeções, você percebe que ele irá se estender por muito mais tempo. E aí eu cheguei no profeta Isaías. Aí eu me deparei com o profeta Isaías, no capítulo 65, do livro do profeta Isaías, e encontrei parte dessas respostas, ou pelo menos a parte que, a maneira como percebi essa resposta de Deus para mim, para os meus questionamentos, ou então a parte que consegui compreender dessa resposta de Deus. E eu quero ler com você, Isaías capítulo 65, verso de número 17. Isaías 65, verso de número 17. Isaías 65, verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete a sua idade, os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, a quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas vocês habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e os seus descendentes, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó não será comida da serpente. Mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Capítulo 66 agora, verso de número 12. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços delas e acalentados em seus joelhos.
assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Em Jerusalém vocês serão consolados. A primeira vez que eu preguei esse texto foi há exatamente, isso hoje, exatamente 2 anos atrás. No dia de hoje, há 2 anos atrás, eu estava experimentando talvez a pior experiência da minha vida até hoje. A experiência mais contraditória e o maior desafio, talvez, do ministério pastoral. Talvez não, com certeza, esse é o maior desafio, pelo menos para mim. Eu estava num velório. E eu sempre dizia aos meus amigos e à minha esposa que de tudo que um pastor faz, aquilo que eu mais temia ter que fazer e aquilo o qual eu não gostaria de fazer era culto fúnebre, era estar no velório e ter que dirigir palavras para os familiares, para os amigos. Isso era algo que realmente eu sempre tive muita dificuldade de lidar com a realidade de que isso é inevitável. E foi inevitável. 2 anos atrás eu estava no velório. O primeiro velório em que eu fui o responsável em conduzir a mensagem do culto fúnebre, em falar, em trazer uma mensagem no culto fúnebre. No caixão, ali na minha frente, estava uma criança que dali a poucos dias iria completar 9 meses de vida. Então, essa situação que já era difícil por si só, passou a ser ainda mais difícil e ainda mais triste e ainda mais complexa. Os pais dessa criança são amigos próximos nossos. Nós fomos os primeiros a chegar, os primeiros a ver o caixão daquela criança, os primeiros a escutar o choro dos pais. E eu digo a você que poucas vezes eu fui tão afetado pela morte como naquele dia. Poucas vezes a morte, ela gerou em mim esse trauma tão profundo como ela fez, como aconteceu há 2 anos atrás. E talvez 2, 3 vezes, né? Eu me lembro quando eu perdi uma amiga na época do colegial, 18 anos, toda a minha turma, cheia de vida, teve que conviver com a morte de uma adolescente, 18 anos, vítima de câncer. Sim, de repente. Talvez dor parecida e na mesma proporção com a qual eu experimentei 2 anos atrás, no velório dessa criança. Fui tão afetado pela morte, talvez também quando o meu avô faleceu há 8 anos atrás. A morte também ali me afetou de maneira avassaladora. E nesse contexto todo, nesse contexto do velório, nesse contexto de tentar, agora, essa semana, ouvir do Senhor o que Ele poderia trazer de esperança para o meu coração, para que eu chegasse aqui nesse domingo e compartilhasse algo que pudesse gerar esperança e expectativa no seu coração também, eu encontrei alento ao meu coração nas palavras do profeta Isaías, eu encontrei esperança. Eu fui encontrado pelo Espírito e tive meu coração pacificado através das palavras dessa profecia, dessa promessa. E que promessa maravilhosa, não é mesmo? E que promessa maravilhosa. Deus irá criar um novo lugar para habitarmos. O texto diz: criarei novos céus e nova terra. Um lugar protegido da dor. Esse novo lugar em que iremos habitar será um lugar protegido pela dor. A dor não protegido da dor, perdão. É um lugar protegido da dor. A dor não consegue invadir esse lugar e atingir as pessoas que ali estarão. Um lugar em que o caos que enfrentamos hoje, esse caos não será capaz de nos afetar, e muito mais do que isso, nós não iremos nos lembrar do caos que enfrentamos hoje. Um lugar de alegria interminável, de regozijo, diz o profeta. Um lugar de prazer absoluto, um lugar sem choro
e sem tristeza. Nunca mais se ouvirão nela, nessa nova Jerusalém, nesse novo lugar, voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais. Eu me encontrei com essas palavras de esperança, com a realidade desse novo lugar onde nunca mais haverá uma criança morta. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Nunca mais pais terão que enterrar os seus filhos ainda bebês. Um lugar onde jamais haverá um idoso padecendo de alguma doença ou de cansaço pelos seus anos. Um lugar que não haverá pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas afetadas por desigualdades sociais. Um lugar onde não haverá fome. Um lugar onde não haverá bala perdida. Um lugar onde não haverá violência e adolescentes sendo mortos com tiro de fuzil nas costas. Um lugar onde o trabalho não gerará mais em nós ambições pelo sucesso. E ambição pelo sucesso a qualquer custo. Nós vivemos no meio de uma sociedade narcisista, que pensa que deve obter sucesso a qualquer custo e a todo tempo. Que pensa que pode viver uma vida dessa forma, dessa maneira. Nunca mais o trabalho roubará de nós coisas que jamais deveríamos negligenciar por trabalho algum. Paz na família, comunhão com o corpo de Cristo, presenciar o crescimento dos filhos, presenciar a vida acontecendo diante dos seus olhos, não ser impedido de ver essas coisas de tamanha obsessão pelo sucesso e pelo trabalho. Um lugar onde Deus irá nos responder antes mesmo de clamarmos a Ele. Antes mesmo de clamarmos a eles. Antes de clamarem, eu responderei, diz o Senhor. Nesse novo lugar, nesse novo céus e nova terra, nesse novo lugar em que vocês irão habitar, antes de vocês clamarem, eu responderei. Vocês ainda nem terão falado e eu já terei ouvido vocês. Um lugar onde o mal e a destruição, o mal, a maldade e o maligno não serão capazes de fazer vítimas. Um lugar onde as pessoas que ali estarão nunca mais serão afetados pelo mal e pela maldade, nunca mais serão afetados pelo maligno. Nunca mais. Um lugar de paz, de regozijo, de prazer constante, de alegria intensa e total, alegria verdadeira, alegria absoluta, alegria plena, vida plena. Um lugar onde se experimentará a vida a qual eu e você fomos criados para viver, e o pecado gerou essa barreira e nos impede de vivermos em toda a sua plenitude agora, mas nesse novo céu, nova terra, nesse novo lugar em que o Senhor irá nos colocar, nessa nova Jerusalém pela qual nós estamos caminhando em sua direção, nesse lugar, haverá desfrutar de vida plena. Um lugar completamente pacificado e próspero, mas é a prosperidade e a paz que não afeta apenas algum, mas a prosperidade e a paz que atinge a todos e todas. Nesse novo lugar, nessa nova Jerusalém, nessa nova cidade, nesse novo lugar onde o Senhor está nos conduzindo, a paz e a prosperidade não será benefício de alguns, mas será bênção que atingirá a toda a criatura. Ninguém ficará de fora. Não haverá desiguais nesse lugar. Não haverá um banquete ao lado de uma pessoa miserável com fome.
Não haverá uma pessoa miserável com fome assistindo alguém se saciando no banquete, porque nesse novo lugar a pessoa não ficará com fome, ela estará participando do banquete, ela estará sentada na mesa do reino, desfrutando dessa vida em toda a sua plenitude, desfrutando dessa paz e dessa prosperidade que atingirá toda criatura. Toda aquela que nesse lugar estiver, desfrutará de paz e prosperidade absoluta. Um lugar onde seremos eternamente consolados, diz o profeta Isaías. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Em Jerusalém vocês serão consolados. E nesse lugar, diz o profeta Isaías, no capítulo 25, versos 6 a 8, neste monte o Senhor dos Exércitos prosperará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse isso. Isaías capítulo 25, versos 6 a 8. A morte será então totalmente, completamente destruída. Neste monte, nesse lugar, nesse novo céu e nova terra, o Senhor destruirá a morte para sempre. Nesse lugar, nessa nova cidade, nessa nova Jerusalém, o Senhor, o soberano, enxugará as lágrimas de todos os rostos. E quando estivermos nesse lugar, a morte finalmente terá sido completamente vencida. Quando estivermos nesse lugar, estaremos desfrutando em toda a plenitude da vida abundante que jorra do trono de Deus. Nesse lugar estaremos usufruindo do rio de águas vivas. Nesse lugar, a morte não mais faz as suas vítimas, porque agora nesse lugar é a vida que dá as ordens. Nesse lugar é a vida que atinge a todos. Nesse lugar é a vida que é soberana. Nesse lugar a vida é invencível e incapaz de ser apagada. Nesse lugar é a vida que nos atinge. Nesse lugar é a vida que jorra e que nós somos alimentados e saciados por essa fonte de vida. A morte perde o seu lugar, perde a sua capacidade de atingir pessoas, perde a capacidade de afetar seres humanos, perde a capacidade de causar dor às pessoas. Nesse lugar, a morte é finalmente vencida e a vida é quem dá as ordens. É a vida que jorra do trono de Deus, é a vida que jorra desse rio maravilhoso. É a vida. E aí nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso de número 4, diz assim: eles verão a sua face. Perdão, capítulo 21. Capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, Aquele que estava assentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas.
todas as coisas. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda o Senhor: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. A quem tiver sede, darei de beber da fonte da água da vida. Não haverá mais mortes, não haverá mais choro, não haverá mais dor e lamento, não haverá mais doenças, não haverá mais isolamentos, não haverá mais mais perplexidade, não haverá mais situações em que nós somos expostos de pobreza diante dos nossos olhos, e não haverá mais pessoas sofrendo por conta da pobreza e da fome. Não haverá mais, porque a antiga ordem passou. Nesse lugar é absolutamente tudo novo. Tudo novo, nesse lugar que nós ansiamos, que nós aguardamos com expectativa, nesse lugar, tudo é novo. O Senhor faz novas todas as coisas, nesse lugar, tudo é novo. A antiga atuação do mal não tem mais poder, foi incapacitada. A antiga atuação do mal perdeu o seu poder de ação. O mal não atinge mais, a antiga ordem passou. Nesse lugar diremos ao mal, à maldade e ao maligno, diremos à morte: aqui você não me afeta mais. Nesse lugar viraremos para o mal e para a maldade, diremos: aqui nesse lugar você não nos afeta mais, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos dá vida. Nós fomos conduzidos a esse lugar, para esse ribeiro de águas correntes e de água viva. Então, a partir de agora, a partir de hoje, nesse lugar, você mal, você maldade, você maligno, você indiferença, você ódio, você preconceito, nesse lugar você não me atinge mais, porque fui comprado pelo sangue do Cordeiro que me trouxe vida. Nesse lugar nós somos afetados apenas e exclusivamente pela vida que jorra do trono de Deus. Quando nós estivermos nesse lugar, a morte terá sido finalmente vencida. Quando nós estivermos nesse lugar, estaremos desfrutando em toda a plenitude da vida abundante que jorra desse trono de Deus. Então, se a morte apareceu como a punição que seria aplicada pelo pecado, lá logo em Gênesis, no início do relato da criação humana, no início do relato da história humana, se ali a morte começou a se fazer presente por conta do pecado, e se depois o desejo do ser humano de ser igual a Deus, de ser Deus sobre o outro e de ser Deus de si mesmo, fez com que a morte começasse a atingir de maneira brutal a vida humana. Se tudo isso aconteceu, nesse novo lugar, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nesse novo lugar, a morte foi finalmente vencida. Nesse novo lugar chamado de novos céus e nova terra, nova Jerusalém, nova cidade santa, nesse lugar a morte morreu. Nesse novo lugar cheio de vida, cheio de paz, cheio de prosperidade, nesse novo lugar é a vida que vence. Ó morte, onde está agora a sua vitória? Ó morte, onde está agora o seu aguilhão? Cristo Jesus ressuscitou e vivo está, e porque está vivo, a sua derrota à morte foi decretada
na cruz do Calvário, na ressurreição do nosso Senhor. Onde está agora a morte, o seu poder de atuação? Ele inexiste, ele não existe mais, porque Cristo nos salvou e nos conduziu à vida plena, nos conduziu à vida absoluta, nos conduziu à vida em toda a sua plenitude, em toda a sua capacidade. E agora, morte, sinto muito, mas você não mais me atinge, não mais me afeta, não mais me aprisiona, não mais me causa medo, não mais me faz chorar, porque a antiga ordem já passou. Cristo enxugou dos meus olhos toda a lágrima, e estou agora diante do trono do Rei, do trono do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e neste lugar eu só experimento vida. Você não mais me atinge, você não mais me afeta, você não mais me causa medo, porque eu fui tirado desse lugar de prisão e conduzido para a casa do amor, para a casa da vida. Então, quando eu cheguei diante de Deus, com todos os meus questionamentos, com todas essas minhas indagações, e Ele me conduziu ao profeta Isaías, algo que eu senti que o Senhor disse para mim: olha, filho, eu entendo a sua revolta, eu entendo os seus questionamentos, mas eu quero te lembrar que o que está por vir é muito melhor do que aquilo que você está enfrentando agora. A proporção é muito maior. O que está por vir, a nova cidade, o novo templo, os novos céus e nova terra, esse lugar ao qual estou conduzindo o meu povo, nesse lugar, a proporção de vida é muito maior do que a proporção de caos que te atinge agora. E é com essa esperança e é com essa expectativa que eu quero convidar você a participar da ceia conosco. E eu quero orar por você também. Nós, assim que terminarmos essa celebração, na verdade agora você pode ir no nosso link, assim que terminarmos a celebração, você vai entrar na nossa página no Facebook, e quem é da igreja vai entrar nos grupos da igreja, estará lá um link onde nós iremos cear juntos, numa sala uma sala do Zoom. Então você pode, junto conosco, participar disso. Mas eu quero orar agora com você, antes de nós termos esse tempo ali no Zoom, e te convidar, você que está assistindo esse culto, ainda que você não seja membro da nossa comunidade, a mesa está posta, a mesa é de Jesus, você é convidado e convidada a participar. Então é com essa expectativa, a expectativa de que a vida vence a morte, que a vida destrona o poderio da morte, que a vida tira o reinado da morte. É com essa esperança de que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lamento, que Cristo Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele está vivo, nós podemos descansar seguro de que aquilo que nos aguarda, esse novo lugar, essa nova cidade, esse novo lugar onde o Senhor irá nos colocar para habitar, isso que nos aguarda é muito maior do que a dor que nos atinge hoje. É com essa esperança que nós participaremos da ceia. Deus, nosso Pai, obrigado pelo sacrifício do Senhor. Sacrifício esse que nos deu vida, vida plena, vida total, vida abundante, vida eterna. Sacrifício esse que destronou o reinado das trevas e da morte. Sacrifício esse que acabou com o império das trevas. Sacrifício esse que tirou todo o poder e a capacidade da morte atuar. Sacrifício esse que nos deu livre acesso ao Pai, ao coração do Pai. Sacrifício esse que está nos conduzindo a esse lugar onde nós nem precisaremos falar e o Senhor já terá nos respondido. Oh Deus, enche o nosso coração com essa esperança. Enche o nosso coração com essa expectativa. Gera em nós esse anseio pela eternidade. Aumenta esse anseio dentro de nós. E aumenta também a expectativa por esse novo dia do Senhor, por essa nova cidade, por essa nova Jerusalém. Aumenta no nosso coração a sede por essa realidade e a sede em desfrutar dessa nova realidade. Aumenta em nós o desejo de desfrutar da Tua presença. Aumenta em nós, Senhor, a compreensão do Teu amor por nós. Oro sim, grato ao Senhor,
porque o Senhor pacificou o meu coração nessa semana através do profeta Isaías. E oro, Deus, para que o Senhor tenha pacificado o coração de todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs nessa noite. Que assim como o meu coração foi pacificado pelo Senhor através da tua palavra, assim como o Senhor trouxe alento, paz, alegria e esperança ao meu coração, mesmo diante de um cenário tão difícil, tão perturbador, tão doloroso, que assim também o Senhor faça com todos e todas, com todos e cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.